Fala pessoal, então esse é o início de um módulo chamado Desenho Experimental, tá? Na verdade eu já falei sobre ele anteriormente na plataforma, eu já falei sobre desenho experimental aqui, mas a ideia é fazer igual eu faço com estatística descritiva, criar um módulo separado onde vocês possam acompanhar passo a passo as diferentes fases, as diferentes coisas que compõem o desenho experimental, porque senão fica uma aula de 50 minutos e tem pessoas que podem preferir assistir as aulas mais pontualmente, tá? Mais separadas. Então, vamos começar com uma introdução, né? O Fisher, ele tem uma frase, o Ronald Fisher, né, que foi assim, o inventor da estatística moderna, vamos dizer assim. Ele tem uma frase que é a seguinte: contratar um estatístico depois que os dados foram coletados é como contratar um médico depois que o paciente já se encontra no necrotério. Ele pode até ser capaz de dizer o que deu errado, mas é muito improvável que ele possa reanimá-lo. Então, o que o Fischer está querendo dizer? Se você chama o estatístico depois que o teu experimento já está feito, que ele já foi planejado e que os dados já foram coletados, e isso a gente vê muito frequentemente, tá, em consultoria e tudo mais, quem presta consultoria vê isso acontecer. Cara, o ideal é que o cara que entende, tá, sobre os métodos, a estatística, o desenho experimental, ele esteja no delineamento per si, tá? E não que ele seja chamado depois que o experimento tenha sido conduzido. Tem variações dessa frase, por exemplo, consultar o estatístico depois que um experimento foi finalizado, frequentemente significa perguntar, falar para o estatístico conduzir um exame pós-morte, tá? Um exame pós-morte. Ele pode talvez somente falar do que o experimento morreu. Essa frase é mais marcante, né, do que o experimento morreu, mas é verdade, porque o Ronald Fisher ele é um dos popularizadores, vamos dizer assim, do p-valor, que é bastante utilizado na pesquisa, e o p-valor ele precisa partir de certas premissas do desenho experimental para que ele seja válido. Então, se você parte de um desenho experimental ruim, a estatística ela não consegue fazer mágica, tá? O desenho experimental ele vem primeiro da estatística. E até os maiores estatísticos reconheciam isso. Tanto é que o Fisher ele tem um livro chamado The Design of Experiments, né? Como fazer o desenho de um experimento. As estatísticas, de novo, elas precisam que certos pressupostos sejam atendidos. E esses pressupostos eles só podem ser minimizados se você tem um conhecimento sobre desenho experimental. Então agora eu vou contar um pouquinho da historinha sobre desenho experimental.